Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. A gente sempre tem um conteúdo novo, um conteúdo diferente. Aliás, se é a primeira vez que você está nos assistindo, olhe depois para ver os temas que a gente tem abordado. São temas muito diversos, muito interessantes. Eu costumo dizer que cada podcast eu saio enriquecida, porque eu aprendo coisas de fora do meu universo de conhecimento. Então, eu acho muito rico essa oportunidade de estar aqui, de estar entrevistando pessoas muito preciosas, muito importantes. Algumas eu conheço há mais tempo, outras com menos tempo, mas sempre saindo daqui enriquecida. E eu quero te pedir 3 coisas. Vamos lá. Eu quero que você curta, que você comente e que você compartilhe nas suas redes sociais. Isso mesmo, vem fazer parte da nossa rede, ajudando a transmitir aquilo que é bom. Numa era de tanto fake news, de tantas coisas que não são verdadeiras, vamos transmitir conteúdos que são conteúdos muito importantes, conteúdos que enriquecem. Então, faça parte disso. Se você curtir, comentar ou compartilhar, a plataforma vai entender que é um assunto relevante e vai estar colocando para mais pessoas assim poderem acessar este conteúdo. Também não esqueça de nos curtir e nos acompanhar pelo Instagram, lá no mulheres.ict e também no podcast Aprendendo com Elas, tá certo? Então curte, comenta, coloca ali jiu-jitsu, coloca ali interessante, qualquer palavrinha, ou por favor, teça seus comentários a respeito do que estamos abordando aqui, que também vai ser muito interessante para nós. E não esqueça de compartilhar depois, tá ok? Então curta, comenta e compartilha. O nosso tema hoje é um tema muito interessante. Tem um querido aqui que a gente vai estar conversando. O Aprendendo com Elas, esporadicamente, traz um querido para a gente aprender com ele. E hoje, quem está aqui é o nosso querido Adilson. Eu conheço o Adilson já tem alguns anos, né, Adilson? E é uma alegria poder ter a honra de entrevistá-lo. E o nosso tema hoje é Além do Tatame, como o jiu-jitsu é usado como uma ferramenta de transformação social. Não pode perder, por isso que o nosso querido Adilson está aqui todo paramentado, né, com seu kimono. Sim. Adilson, se apresenta aqui para quem está conosco e diga quem é você. Tá bom. Bem, meu nome é Adilson Costa, e eu sou professor de jiu-jitsu, já treino há 17 anos, estou na faixa preta já faz 6 anos, 7 anos na faixa preta, né? E eu dou aula também num projeto social, que nós mudamos agora, né? Antigamente era da Compassiva, agora estamos numa outra igreja, e fazendo um trabalho voluntário com crianças carentes e refugiados, né? As pessoas que às vezes vêm da Síria, vêm do Haiti, de algumas pessoas da Venezuela, né? Que saem. Então eles vêm para cá, o Brasil, sem nada, e procuram um lugar, e normalmente encontra abrigo nas igrejas, né? Uhum. E na igreja onde eu faço parte também do projeto lá, aí nós temos o projeto que é o projeto Origens de Jiu-Jitsu, né? Que além do Jiu-Jitsu para artes marciais, para as crianças lá também, eles têm um trabalho de trazer as pessoas aqui, regulamentar a documentação, né? E poder arrumar um emprego para eles aqui também. Até eles poderem crescer, né? Alguns querem voltar para o país deles novamente, né? E outros crescer aqui no Brasil também. Então, Pode falar. Então, não sei se bem, minha trajetória é essa, né? Tá certo. Adilson, como é que surgiu o jiu-jitsu na tua vida? Olha,
eu primeiro, assim, eu comecei fazendo como esporte, para a saúde, né? Fazia uma corrida, caminhava, andava de bicicleta, e aí eu comecei a treinar numa academia, a musculação, e o pessoal lá pediu para mim fazer um treino. Aí entrei, aí fiz um treino lá, gostei e acabei ficando, né? Nas primeiras vezes que eu fiquei lá, foi até engraçado, né, que eu nunca tinha feito um rolo na minha vida, né? E o pessoal lá me colocou, o sensei que tava lá, me colocou com um menino novo. E o moleque, ele é bem mais, assim, eu sou mais forte que ele, assim, aparentemente, né? E ele era um pouco mais magro, né? E eu acabei tomando uma sova do menino. Aí falei, caramba, aí eu tive que voltar outra vez lá para ver se encontrava com ele, mas ele não foi mais. Ele saiu, acabei ficando. Olha só, então foi através de uma academia que Sim. você foi convidada a participar ali de uma demonstração. Como é que é o termo que é usado? De um treino, né? Um treino. Aí foi chamado para fazer um treino lá. E aí, como eu já fazia outras atividades físicas, né? Eu falei, vou experimentar, né? E acabei sendo picado, né? Pelo Isso, vírus do mosquito do jiu-jitsu, né? muito bem. Adilson, assim, para a gente já esclarecer, o jiu-jitsu, ele é uma arte marcial, ele é algo que, às vezes as pessoas têm a ideia errada, ou certo, enfim, esclareça aqui para gente, que esse tipo de prática leva a pessoa a se tornar uma pessoa violenta. Não, isso isso não é verdade, né? Assim, o jiu-jitsu, ele é uma arte marcial para defesa pessoal, né? Apesar que tem algumas histórias, né? Assim, você vê que recentemente teve o episódio do pai do Mica Galvão, né? Que saiu em toda a mídia aí, né? Mas isso é caso pequeno. Isso aqui não condiz com verdadeiramente quem pratica o jiu-jitsu, né? Isso aí é uma coisa assim que o pessoal faz por esporte, né? E acaba virando assim uma disciplina e mudança de caráter, né? O jiu-jitsu ele tem muito disso, né? Tanto é que você faz jiu-jitsu, você fica uma pessoa mais calma, você pensa mais no que você vai fazer, no que você vai falar, e não vejo o jiu-jitsu assim como uma coisa assim violenta de você praticar no dia a dia. Não, não vejo isso, né? Eu vejo que ele é assim uma arte marcial para você se preparar para a vida, né? Às vezes você tá tomando um amasso assim de um cara mais forte e tal lá. Então o jiu-jitsu ele proporciona você lá embaixo, você pensar no que você vai fazer, como você vai sair, e isso levando para a vida, né? Às vezes quando as coisas ficam apertadas para você, aí você encontra uma maneira de poder ficar mais calmo, de poder sair daquela situação, né? Então o jiu-jitsu ele é bem assim, nesse ponto ele é uma coisa que agrega no conhecimento, na disciplina, sabe, na sabedoria de poder tratar primeiro o seu corpo, né, e as pessoas também. Interessante, né, Adilson? Porque assim, eu já ouvi algumas vezes que essa questão da disciplina, como é importante, até para aquela pessoa que é muito estourada, que é pavio curto, porque existem as regras, né? Sim. Existem ali a questão do respeito. Sim. Então, não é fomentada uma violência. Pelo contrário, a pessoa ela vai aprendendo um autodomínio, a se conhecer, Sim. eu achei interessante essa expressão que você falou, encontrar saídas, né? Encontrar saídas que acaba transmitindo para a situação do cotidiano, né? Da vida como um todo. Sim, né?
até eu pensei que ia ser mais assim, pergunta aprendendo com elas, falando a respeito delas também, né, até para as mulheres, né, quando a mulher pratica o jiu-jitsu, ela fica com mais um autocontrole, entendeu? Tem situações assim que ela vai ouvir do marido dela, ou do namorado, ou de alguém da academia, que ela vai poder tirar uma conclusão e saber sair da situação, né? Tem os casos isolados? Tem. Mas, no geral, assim, pelo menos do que eu conheço, do tempo que eu vivi, assim, as mulheres conseguem, os homens também conseguem ter um autocontrole, né? De sair de algumas situações que, assim, permite ela não passar por isso, né? Então o jiu-jitsu proporciona isso, né? Além do que também uma questão da autodefesa, né? Sim, sim. Esse negócio da defesa, né? Eu vejo o seguinte, né? Tem alguns casos assim que a gente está falando muito da misoginia, fala muito assim, agressão das mulheres, né? Eu vejo o seguinte, né? Quando a mulher faz o jiu-jitsu, ela tem mais um autocontrole, né? Ela tem mais um autocontrole. Tá certo que o homem, ele tem uma força maior que a da mulher. Mas quando a mulher se encontra numa situação que ela pode sair, se defender, o cara que tá fazendo isso normalmente não faz jiu-jitsu, não faz nada, então ela tem esse controle, ela consegue sair dessa situação, né? A melhor forma que você tem a fazer é correr, né? Mas já que chegou num limite alto, grave, né? Então, a mulher, sabendo essas defesas, ela consegue sair daquela situação que ela tá, né? E os homens também, que praticam jiu-jitsu, eu pratico há 17 anos, né? E, assim, eu nunca vi das pessoas do meu convívio, assim, eu nunca vi uma situação que um homem agrediu uma mulher. Pelo menos todos os meus amigos, assim, as pessoas que eu convivo, nunca ouvi isso aí, que eles bateram na mulher por algum motivo, nada. É porque no jiu-jitsu a gente aprende muito essa disciplina, né? De honrar pai e mãe, honrar sua esposa, né? Fazer como Cristo fez para a igreja, né? Então a gente prega muito isso aí lá, né? No jiu-jitsu que eu faço lá, no projeto, a gente tem um momento assim de passar as lutas, os treinos, tudo, né? E tem um momento de oração também, leitura do livro, né? E um pouco da palavra. Então, isso acaba transformando muito as pessoas, né? Pelo menos onde eu treino também, eu procuro passar isso para meus amigos lá também. Interessante, né? Então, um cristão, ele pode praticar aí artes marciais, pode aprender e praticar o jiu-jitsu? Deve. Deve. E não tem limite de idade. Pode começar com uns 60 anos para cima. Tá certo que você, talvez, se você querer procurar fazer um campeonato, alguma coisa assim, talvez você não tenha o mesmo desempenho, né? Com a pessoa que começou antes, mas você deve praticar. Todo mundo deve praticar uma arte marcial, né? Uma defesa pessoal, né? Porque o nome já diz, né? Defesa pessoal, não é um ataque pessoal, né? Então, todo mundo tem que fazer, as mulheres principalmente, né? Criança. Então, todo mundo tem idade. O importante é você começar. Muito bem. Há um tempo atrás, a gente viu nos noticiários também uma situação envolvendo uma tentativa de abuso com uma moça, e o cara, eu acho que já estava meio que perseguindo ela, e ele entrou no apartamento dela, ela dormindo, e ela acordou assustada, e ela praticava jiu-jitsu.
foi o que salvou ela da situação. Porque ele não sabia, né? Eu acho que ele não sabia, porque eu não lembro na entrevista de falar isso, que ele lutava, mas que ela praticava o jiu-jitsu. Então, ela conseguiu sair daquela situação, ela gritou por socorro, e aí os vizinhos foram lá, conseguiram pegar o homem, ele foi para a delegacia, ele era reincidente, ele já tinha sido preso, estava em liberdade condicional, né? E praticando, né? E aí ele falando pro juiz, não, olha, eu tô arrependido, eu prometo que eu não vou mais fazer isso, eu tenho pai, eu tenho filho, quer dizer, e não tinha quando ele foi atrás de uma vítima, né? Mas ela não se tornou Sim. mais uma vítima dele, né? Ela conseguiu se defender. Sim, o jiu-jitsu, ele proporciona isso, né? Eu acho que eu vi alguma coisa assim também dessa garota aí, mas não cheguei a ver a fundo não, mas é uma situação assim que quando você faz jiu-jitsu, faz uma arte marcial, né? Se for duas pessoas, uma pessoa que vê que te atacar, então você tem mais a cabeça de poder de sair daquela situação, né? A mulher, ainda bem que ela era nova, né? Treinava bastante tempo, tudo. Mas se é uma outra mulher, às vezes mais velha, ou não sabe, né? Talvez ela nem conseguiria sair daquela situação lá, né? É por isso que, assim, tem que fazer, né? Tem que fazer uma arte marcial. Procura fazer, se você não gosta de jiu-jitsu, né? E para mim o jiu-jitsu é uma arte mais completa, mas se você não gosta de jiu-jitsu, faz um boxe, um muay thai, alguma coisa para você se defender também. Para quando chegar nesse ponto, você poder sair, né? Da situação. Eu acho que é interessante isso, né, Adilson, fazer uma aula experimental. Sim. Porque eu acho que aí a pessoa ela vai confrontar certos preconceitos que às vezes tem ideia, pensa que é de um jeito e que não necessariamente é isso. Mas para desenvolver disciplina, Sim. para um autocontrole, acaba sendo muito interessante. Eu acho que, bom, criança sempre tem que estar envolvido com algum tipo de esporte. E um esporte que você leva para um lado onde a criança pode aprender a desenvolver essas habilidades, acaba sendo muito interessante. Sim. Então, eu concordo, nossa, plenamente, total. E o jiu-jitsu, assim, você não usa só aquilo dentro do tatame. Isso aí ele vai além do tatame, né? Ele vai para a vida, ele vai para suas coisas, entendeu? Essa disciplina que você tem, que você aprende no tatame, é uma coisa que você, na sua vida lá fora, trabalhando ou comprando, indo no mercado, qualquer coisa, você está usando, você está pensando, você cria possibilidades assim na sua mente de você, sabe, crescer. Às vezes você no trânsito também, você pode ter um controle a mais, né? Às vezes a pessoa está brigando em algum lugar, você já sabe o que você vai fazer. Então, o jiu-jitsu, ele tem essa característica, essa coisa de você ter um domínio próprio, né? Para você não levar uma situação adiante, ou uma briga, né? Seja em qualquer lugar, que seja no trânsito, em casa, no mercado, qualquer lugar. Então, assim, o que você aprende, você vai aplicar totalmente fora da linha do tatame, né? E Edilson, como é que surgiu essa coisa, né, esse projeto lindo aí, né, de trabalhar com refugiados, com crianças em situações de vulnerabilidade? Nossa, mano, eu adorei sua pergunta, sabe? Eu quero agradecer muito a você, o pastor Paulo Romero, né? Foi aqui na igreja.
Foi aqui na igreja, né? E eu tava orando para Deus, pedindo para Ele me dar, fazer alguma coisa, né? Porque até então, se eu faço, vim aqui para a igreja, né? Como voluntário, todo um diácono, né? Mas eu não queria só isso, né? Eu sempre estava orando a Deus, pedindo muito a Ele para poder me dar uma oportunidade de algum lugar, ou qualquer coisa, né? Onde eu pudesse falar da palavra e poder participar de qualquer coisa, até no meu trabalho, mas qualquer coisa, né? E aí o Raul, né? Ele já sabia que eu fazia jiu-jitsu, já era bem graduado, né? E ele falou para mim assim: ô Adilson, tem uma igreja aqui que tá dando uma aula de jiu-jitsu, né? Para crianças carentes, né? E refugiados. Você não tá afim de participar lá? Aí eu falei, pô, lógico, né? Na hora, assim, já veio Deus na cabeça, assim, lógico. Não pensei nem duas vezes, né? Aí ele falou assim: vou marcar uma reunião lá então, você vai lá comigo lá então. Eu falei, beleza, tá ótimo. Eu quero agradecer o Raul aí, né, sem palavras, né? Ele que me indicou lá para Compassiva, né? Aí conheci o André, o Caetano, esse pessoal maravilhoso lá. E tava tudo começando, assim, e cheguei lá, tem alguns tatames aqui, a gente tá dando aula para algumas crianças e tal, mas tá precisando de um mestre aqui, né? Falei, você topa? Eu falei, lógico. Aí decidi, fizemos uma oração e de lá fiquei, tô até hoje. Que bom, né? Que coisa linda, né? Você usar isso como um ministério, Sim, né? sim. E eu justamente eu tava orando por isso, né? Eu fiquei muito tempo orando por isso, né? Porque, porque eu moro longe, né? E eu tava vindo na igreja aqui sempre os finais de semana, né? Assim, e eu achava assim, pô, eu preciso fazer alguma coisa, né? No meio de semana fica um pouco difícil de vir para a igreja, de congregar tudo. E na Compassiva lá assim, aí é, me ajudou, né, a participar, treinando e pregando a palavra e fazendo bem para o pessoal lá e fazendo bem para mim, né? A gente tem um lema lá, né, muito desde o começo, quando a gente entrou lá, né, o que o Caetano fala: faça para os outros, né, o que você quer que faça você. Uhum. Então, isso aí é uma coisa que veio para mim na vida, então abracei, eu quero isso. Ai, que testemunho lindo, né? Amém. E você deve se deparar com muitas realidades difíceis, né? Sim. Porque, assim, pessoas refugiadas são pessoas que passaram e estão passando por um sofrimento muito grande. Tiveram que sair das suas referências, né, da onde nasceram, da sua cultura, família, muitas vezes, chegando num país onde ainda não dominam a língua, às vezes de uma cultura diferente, né, e tendo que começar do zero e precisando ter essa ponte, ter essa ajuda, né, no sentido de acolher, porque chegam, né, muito feridos emocionalmente, foram expostos a muitas coisas, vindo de situações de guerra muitas vezes. Então eu acho que você acabou se deparando com muitas histórias difíceis, né? Sim, sim, teve vários casos lá. O último foi do. Eu só sei o nome dos meninos que treinavam lá com a gente, o nome dele era muito difícil. Nem precisa dizer o nome, mas É, você pode colocar um nome fictício. então, eu não sei como é o nome dele que fala em árabe lá, né? Ele é da Síria, eu chamo ele de CJ, né? É CJ, mas o nome dele era mais ou menos Jorge, uma coisa assim, né? Eu não sabia bem pronunciável. E a irmã dele, a Tahira, e a outra esqueci o nome, mas enfim. E o pai foi com uma filha para o Canadá
E a mãe veio com ele e as irmãs e as outras 2 irmãs dele aqui para o Brasil. Então, e o pai lá no Canadá arrumou um emprego, tudo lá, né? E eles vieram para cá assim, não sabia nada, né? A linguagem que eles tinham, assim, o Caetano fala inglês fluente lá, todo, né? E aí quando eles veio aqui na igreja, né? O pouco de inglês que eles falavam lá, assim, eles se comunicava através do jiu-jitsu, né? Que é uma coisa universal corporal. Então, eles ficaram um tempo, né, residindo lá na igreja, né? E os meninos ficou treinando lá com a gente lá. Aí foi aprendendo português, tudo aqui. E talvez esse caso aqui seja o caso mais emblemático, né? Porque as meninas, eles têm umas culturas assim, bem diferentes da nossa, né? Igual a gente se reunia para fazer uma oração. A gente, quando termina o treino, fazia uma oração. As mulheres a gente não podia abraçar, porque a gente termina a oração, termina o treino, né? A gente abraça um outro assim, e nas mulheres não podia fazer isso. Então elas ficavam separadas, né? Os homens não podiam abraçar as mulheres, né? E aí, assim, passamos esse período assim de adaptação, até com eles com a gente e a gente com eles também. Mas tem outros casos também, né, outros refugiados também, que o pai queria treinar. O pai queria treinar e os 2 filhos chegou lá para fazer uns treinos também, né? E o pai, sem fazer nada no Brasil, queria se inteirar de alguma forma, né? Mas a idade assim, que ele tinha não permitia, né? Se fazer um treino ou outro, tudo bem, mas não dá para ele ficar, né? Mas tem esses casos, né? E tem os casos locais também das crianças lá que passavam muita necessidade, briga de família, tudo, né? Então, tudo isso agregou, assim, lá no jiu-jitsu, eles acabaram, assim, graças a Deus, estão melhores, sabe? A família já foi reconstituída, muitos da família foi reconstituída. Não tem nenhum caso lá que eu saiba que alguém se perdeu, alguém morreu. Então, essas coisas que eu levo para minha vida, né? Que me alegra fazer esse serviço lá para eles. Para Deus, né? Você vê que é uma semente que cai em terra fértil, né? Eu acho que isso acaba sendo muito gratificante. Nossa, demais. Eu costumo falar assim para eles lá, assim, que eles falam, professor, não sei o que, eu aprendi esse golpe aqui e tal, não sei o que, mas eu acho que eu aprendo muito mais com eles também. A situação deles lá também, assim, me impacta bastante. Talvez eu não consiga expressar para eles lá, mas eu vejo, assim, muitos deles lá, o que eles passam entre a família toda lá, isso também me impacta também. Vou contar um caso aqui, talvez, de uma menina também, chamada Nicole, né? Ela começou pequenininha, uns 8 anos e tal. E ela frequentava lá a igreja e tal. E no final do ano a gente costuma fazer a graduação e fazer uma festinha de despedida tal, que vai chegar chegou o mês de dezembro, né? Então, aquele período de férias. E ela chegou lá assim, aí o pessoal, todo mundo ganhou presente lá assim, tá, falei, tudo bem, né? Eu tô aqui, vim aqui, né, fazer minha parte e tal. As crianças tudo ganhou presente lá assim. Daqui a pouco, assim, ela veio assim, professor, um presente para você, assim. E tipo assim, é uma pessoa super humilde, sabe?
ela chegou e eu nem esperava por isso. Ela pegou e me deu uma bolsa, né? Uma bolsa de jiu-jitsu para me guardar as coisas, né? Aí isso aqui é pra você. E ela nunca tinha me visto, nunca tinha falado comigo, né? É a primeira vez dela. Aí eu, nossa, agradeci tudo ela aqui, beleza. E ela começou a frequentar lá, né? Frequentar lá. E ela chegou até a vir aqui na igreja aqui uma vez. E aí ela sumiu, ficou um tempo sumida lá assim, né? E eu ficava pensando nela, né? E ela apareceu lá uma vez com a cabeça cheia de ferida. Muita ferida. Muita ferida. E eu me compadeci, falei, nossa, meu Deus, né? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Aí eu perguntei pro Caetano, né? Ô, Caetano, me leva na casa dela lá. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero saber como tá a família dela, o que ela tá precisando, né? Aí eu fui lá na casa onde ela morava lá, ela mais um pessoal também no terreno lá, tudo em vários cômodos lá. E aí eu falei assim, ó, ela não estava no momento, mas eu falei com a avó dela, morava com a avó. Falei, olha, se ela precisar de mim, pode contar comigo, né, tal. E ajudamos em remédio, algumas coisas. E graças a Deus, passou um tempo, ela voltou lá de novo, com cabelo lindo. Cabelo lindo e aí eu fiquei muito feliz, porque ela agora tá uma moçona, né? Mas foi um momento assim que eu tinha feito serviço lá perto do projeto, e aí o rapaz ficou me devendo, né? Aí eu falei assim para ele lá, o senhor Paulo, né? Faz o seguinte, senhor Paulo, eu não preciso me pagar não, né? Vai vir umas crianças aqui agora, o senhor dá o almoço lá para eles. Aí ele deu o almoço lá pro pessoal, os meninos lá para ela também. Então, puxa, são várias situações, né? Essas coisas assim, mas é isso aqui que acho que enriquece, né? Que faz a gente crescer mais na fé, né? Uhum. É uma troca, né? Uma É troca. uma troca porque, assim, a gente se coloca numa posição de ajudar o outro, né? De ser a extensão do braço de Deus na vida de uma pessoa, e a gente vê o quanto Deus nos abençoa também de entrar em contato com certas realidades, ver pessoas, ver a transformação, ver... Então, tudo isso acaba sendo muito gratificante. Então, esse período assim que eu tô lá, né? Que eu tô lá ainda, já são 8 anos lá, então eu pego aquelas crianças que às vezes tá com 10 anos e agora já tá com 18. Então você pegou toda a parte, toda a vida de transformação dela, né? E eu aprendi uma coisa, né? Quer ser feliz, né? Ajuda as pessoas. Quer ser muito feliz? Ajude muitas pessoas, né? Então, isso... Porque, assim, numa época em que as pessoas são tão egoístas, não querem se preocupar com a dor do outro, com aquilo que o outro precisa, e muito mais ter que dividir, né? Então, quando a gente aprende a fazer isso, a viver isso, é muito gratificante. Isso não tem dinheiro que traz essa recompensa. Você que está aí nos assistindo, já curtiu, comentou e compartilhou? Viu que história linda, que testemunho, né? Assim, Deus, ele vai trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. Então, de uma falta, né, Adilson queria estar mais envolvido, sentia essa necessidade, pedia a Deus para ser usado de alguma maneira, e de repente Deus traz a oportunidade para ele exercer aquilo que ele gostava, né, que gosta, que é o jiu-jitsu,
ser o canal de alcançar realidades que precisam ser ali ajudadas. E porque assim, a situação de sofrimento, né, Dilson, ela é difícil. Sim. Ela não é fácil. A gente, principalmente eu fico muito assim mobilizada quando eu vejo criança sofrendo. Criança e adolescente, para mim, assim, porque são pessoas que deveriam estar sendo protegidas. Elas deviam ser protegidas, poupadas, acolhidas ali, né, para poder viver uma infância saudável, para poder. E quando a gente vê pessoas sendo expostas a um sofrimento, isso dói, isso é difícil, mas ver criança passar por isso é muito complicado, né? A história de refugiados também, e é interessante ver igrejas que se mobilizam para acolher, né? E como precisa, de fato, abrir suas portas para poder ter esse trabalho, acolher ali pessoas que precisam, pessoas que... Então, eu já vi histórias de refugiados que chegam, e chegam assim, são pessoas dignas, pessoas que querem ali reconstruir a vida, que querem... Então, eles querem aprender a língua, eles querem uma oportunidade de trabalho para ter o sustento para suas famílias. Sim. Então, assim, que coisa boa, né? E você poder acompanhar, porque uma coisa é você ir assim, fiz um trabalho e pronto. De um dia especial, ok. Mas quando você tem a oportunidade de acompanhar e ver a transformação, isso é muito gratificante, Nossa, né? tem um caso lá também lá no projeto, tem várias pessoas, às vezes às vezes não, são engenheiros lá nos países dele, engenheiro, professor, médico, e chega aqui e não consegue exercer a profissão deles. Então, ele sai de lá, assim, super graduado, educado, tudo. Mas chega aqui no Brasil, assim, eles vão, procura as igrejas lá, procura a Compassiva, procura as outras igrejas, os projetos lá, porque para arrumar um emprego de caixa de supermercado, alguma coisa para ter mais dignidade na vida dele, né? Tá certo que eles não vão conseguir exercer a mesma profissão do que estava no país deles. Mas quando eles vêm para cá, assim, só do fato de sair daquela guerra, de sair daquela situação difícil e arrumar um emprego aqui de qualquer coisa que ele seja, assim, mercado, autopeça, tudo. Então eles ficam mais assim, mais tranquilos, né? Eles ficam mais tranquilos e eles têm uma cultura também de eles não deixam os filhos deles parados, né? Então é essa forma que a gente traz eles para lá para poder trabalhar, né? No caráter, na convivência, no dia a dia, na coinonia, né? Então é isso que a gente faz lá no projeto, né? Muitas pessoas que vêm, saem dos outros países, você falou, destruída, acabada, sem nada. E vem pra cá e vai. É uma outra vida, uma outra coisa. Deixam, né, muitas coisas para trás, né? De fato, assim, a gente ouve mesmo que isso acaba acontecendo. Pessoas que, enfim, se formaram, se especializaram e chegam aqui, vão para empregos, não desmerecendo nenhum tipo de... Mas são pessoas que, enfim, tinham uma outra realidade. E aí chega aqui, se submetem, até porque depois, né, tem todo um processo para quem procura tentar atuar na área de validação Isso. dos cursos que fizeram, tudo, porque tem um tempo para isso acontecer. Assim como um brasileiro aqui formado, você pensa aí
né, num engenheiro, no médico, exemplos que você trouxe, se vai para outro país, também chegando lá, não vai poder exercer, a não ser que chegam convidados para trabalhar ali numa empresa, é diferente, mas um refugiado não vem com isso, né? Então, eles acabam sendo ali muito batalhadores, Sim. né? Eles acabam se humilhando no sentido assim, não, eu não posso, eu nunca fiz isso lá no meu país, eu vou fazer isso aqui? Não, mas o que eles querem é ter o sustento da família, ter dignidade, trabalhar com o que é honesto, Sim. né? Não se envolvendo, e envolver justamente os filhos, né? E o interessante deles também que eles, quando eles vêm para cá, eles submetem a trabalhar em alguns cargos assim que não é nada a ver com o deles, eles são muito empenhados, eles são super dedicados, eles são as pessoas de exemplo. Talvez mais que muitos brasileiros assim que eu acho que está acostumado, né? Não passou por aquele processo que ele passou lá, mas o que eu conheci lá do pessoal que estava aqui, eles estão aqui, eles são super dedicados, são super, assim, sabe, honestos nas coisas que fazem, não atrasam no serviço, são umas pessoas, assim, são referência onde eles trabalham. Pois é, porque certamente, assim, eles não querem perder aquela Sim. oportunidade e nem que aquela porta se feche e impeça, né? Enfim, não conseguir ali trabalhar com honestidade. Eu acho que isso que você está trazendo, Adilson, é muito sério e muito importante mesmo, porque aqui no Brasil, às vezes, as pessoas querem, assim, não estou generalizando, dizendo que é todo mundo, mas a gente sabe que existe essa realidade de pessoas que querem se acomodar, né? Elas querem se acomodar, elas querem, enfim, não entendem o valor de um trabalho não só monetário, mas o quanto aquilo te ajuda como pessoa. Sim. Você ter ali uma rotina, ter uma disciplina, não só no trabalho como na escola também. Então, tudo isso é muito importante, ajuda a pessoa a sair de uma situação, de um comodismo, né, de uma comodidade que, na verdade, não traz nenhum tipo de benefício, aprisiona a pessoa, porque ela fica refém daquilo, né? E as pessoas também, tem pessoas assim lá que já estão super bem de vida também, tá? As pessoas assim, eles vêm para cá e eles se dedicam tanto que conseguem as coisas assim e cresce de uma tal maneira e ajuda as outras pessoas também, as refugiadas, até as pessoas do bairro. Tem isso aí lá também. Então, porque sabem ser agradecidas, né? Sim. E não viram assim, você me deve, né? Você me deve isso, você não. Mas é a questão da troca. Sim. Né, de poder ser agradecido, de entender como eles foram acolhidos e ajudados e como eles podem fazer parte dessa rede, né, para acolher mais pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante. E, às vezes, isso falta, esse tipo de consciência para algumas pessoas, né, no sentido de perceber que, assim, gente, todo ser humano, ele é igual. Não tem um ser humano melhor do que outro. Não tem uma raça, assim, sabe? Uma etnia, Não, todo ser humano, gente, ó, tudo nivelado, tudo nivelado. Alguns começam a crescer, não é porque são melhores do que outros, mas porque entendem que existe uma caminhada, que existe uma persistência, uma insistência, uma disciplina. As coisas, elas não caem assim, né? Porque ver, assim, a prosperidade de uma pessoa é fácil. Ver o caminho que ela traçou para chegar lá,
as dificuldades. A gente começou falando hoje sobre sofrimento. Quer dizer, o que o sofrimento gerou nessa pessoa? Pode ter ficado ali alguns traumas, né? Algumas coisas, perdas que tiveram, irreparáveis, né? Perderam membros da família. Mas aquele sofrimento, se a pessoa ela consegue entender que aquele sofrimento, ela tem duas opções em relação a ele. Ou eu vou sair disso melhor, ou eu vou sair pior, né? Ou eu vou sair e vou crescer. Essa dor, ela não vai tirar, não vai extrair o pior de mim, mas vai extrair o melhor de mim. Sim. E eu acho que às vezes a pessoa, ela por um tempo, ela fica ali meio perdida, né? Assim, nossa, porque as coisas acontecem. Você fugir do seu país numa situação de guerra, não é você arrumar a mala, como se você fosse viajar, fazer turismo, não é. Não é. Não. Às vezes aquilo que você construiu durante anos, tudo, você abre mão para sobreviver, para poupar a vida. É isso mesmo. Para poupar a vida. E aí você chega num lugar e você, enfim, bom, eu tô aqui, eu vou ter que, né, sobreviver a tudo isso, eu vou ter que cuidar, eu vou ter que juntar forças, eu vou ter... Então, assim, com quem você se associa? Então, existe aquela coisa também de... Tem o talento, né, e a disciplina, né? Das pessoas que têm talento, né, que conseguem as coisas mais fácil, porque tem um talento, né? Agora, as pessoas, os refugiados, normalmente, eles têm muita disciplina. Então, a disciplina, você vai galgando, né? Você vai conquistando, né? Persistência. Você vai trabalhando para cima disso, né? E aí você vai chegar no jiu-jitsu também, né? Que a disciplina faz com que você acorde mais cedo, que você, mesmo cansado, vai treinar. Para as pessoas que são refugiadas, eles vão trabalhar, vai procurar. Então, o resultado ele vem, o resultado vem. Pode ser com alguns outros mais cedo e outros mais tarde. Mas se você tiver disciplina, tiver vontade, ter um domínio próprio, você vai conseguir aquilo ali. Tá? A consequência do que você está fazendo, você vai conseguir. Talvez não seja no tempo que você quer, mas com a disciplina, com essa vontade, você vai conseguir sim, você consegue. Todo mundo consegue. Isso é importante de ser dito, sabe, Adilson? Porque assim, nada vem mágico, né? Nada assim, né? Olha, caiu do céu, né? Aliás, o que cai do céu, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem a história de Lúcifer, enfim, ele depois você, lendo a Bíblia, você vai entender essa história, né? Que ele foi expulso do céu. Sim. Mas eu não quero entrar por esse assunto. O que eu quero dizer, assim, a disciplina, ela não é algo ruim. Eu entendo que a gente formar um hábito bom, né, um hábito que possa trazer retornos importantes. Eu estou esperando a força de vontade. Eu estou esperando. Fique esperando, porque ela não vem. Não é assim que a coisa acontece, né? Então, assim, a disciplina é algo a ser desenvolvido. A pessoa não saber, eu sempre falo que o não saber não é um problema. É uma oportunidade para se aprender, né? Então, assim, disciplina, você ter ali, sabe, organizar a sua vida para você alcançar algo que primeiro, a primeira pessoa a se beneficiar vai ser você mesmo, né? É você mesmo, você perceber que o seu potencial, ele está sendo usado para construir coisas pelas tuas mãos. Porque achar
que pegar carona, né? É, E achar que os outros, a vida foi mais fácil para você, a vida. Não, não. né? Atalho nunca é o Pois bom é, caminho. não é. Então, assim, é importante perceber isso e entender essa dinâmica, porque às vezes isso é passado culturalmente, né? Assim, não, olha, você. Jeitinho brasileiro. Gente, ou coisa que me envergonha em relação ao brasileiro é o jeitinho brasileiro. Eu já tive a oportunidade de conhecer outros países, até de morar fora, e eu amo o Brasil. Eu amo essa nação. Aqui, assim, a gente vê pessoas que têm garra, que vão, né? O brasileiro, ele não é vagabundo. Porém, existem pessoas que estão Se sendo... acomoda. Elas são, né, levadas, às vezes até doutrinadas, de que não, imagina, que, né, você tem que culpar alguém tem que ser culpado pelas... Sim, eu acho que a gente tem que ter uma estrutura social, né? Eu não nego isso, mas como é importante você entender que a solução das dificuldades que você passa na vida passa pelas tuas mãos. E um detalhe também, né? Lá no projeto, lá no tempo da pandemia, a igreja, várias igrejas se mobilizaram para dar a cesta básica, né? E o maior número de pessoas que estava lá era pessoas de refugiados, né? Só que uma coisa que me deixou muito triste lá foi que algumas pessoas, alguns refugiados, principalmente o pessoal do Haiti, né? Eles pegavam a cesta básica e vinha várias pessoas da mesma família, vinha com nome diferente e tudo, depois saía vendendo a cesta básica, deixava na rua para vender por R$ 15, sabe? Você falou do atalho lá mesmo, assim, tem muitas pessoas boas, muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas que precisam. Mas teve alguns casos lá, que esses casos aí me deixou triste. Tirar vantagem de É, uma situação, né? Nós enfrentamos isso aqui durante a pandemia. A nossa igreja, ela fez parte do banco de alimentos. Então, era aonde eram distribuídas cestas básicas, tudo, e a gente via isso. Pessoas de uma mesma família, e a gente entrou em contato com uma comunidade aqui próxima, né? E uma das pessoas ali que foi a ponte, né, para divulgar, para que as pessoas viessem aqui, essa pessoa falou para a gente: ó, lá não tem ninguém passando fome. Não tem ninguém passando fome. E alguns aqui estão vindo, estão pegando, né, cesta, mas é para vender. Aquilo que eles estavam recebendo de graça, né, para tentar minimizar ali a questão de fome, para que chegasse para pessoas, né, sim, e graças a Deus chegou, pessoas que realmente precisavam, a gente conseguiu alcançar. sim. Mas tinha muitas pessoas que vinham aqui e, né, várias pessoas da mesma família, porque a hora que você pediu o endereço, porque a gente tinha que fazer o cadastro para o banco de alimentos, e aí, assim, era o mesmo É, endereço, mesma família, mesma... E, foi então, mas essas coisas assim, às vezes a gente vê o refugiado, assim, tem uma dó, tudo, assim, concordo, lógico, assim, a gente tem que acolher todos eles assim mesmo, mas teve alguns casos assim também que foi esses casos aí que desviaram, né, cesta básica de pessoas que realmente precisavam, né. Eu lembro de um caso também lá que uma senhora, uma refugiada lá, ela foi para receber a cesta básica e ela recebeu uma ligação, falou que a casa dela estava pegando fogo. Aí ela deixou a cesta básica lá, largou tudo, foi embora, nunca mais voltou. A gente não sabe mais o paradeiro dela, não sabe o que aconteceu e não voltou mais. E, mas é assim, né?
tem pessoas e pessoas, né? Hum. Mas graças a Deus, assim, no que nós passamos lá, a maioria é pessoas honestas, pessoa que trabalhou direitinho, que vem e não deu problema assim para nós, né? Ainda bem, né? É bonito ver essa resiliência, né? Sim, Essa transformação, esse crescimento. E a gente só tem a agradecer a Deus. Porque tudo, gente, tudo que a gente passa na vida, até as situações difíceis, elas, quando a gente não se deixa paralisar, às vezes a gente vai precisar de um tempo para conseguir, né, continuar na caminhada. Mas é tão interessante como é importante a gente ver como Deus vai nos ajudando em tudo, né? Ele vai curando a nossa dor para usar a nossa história para ajudar outros que estão passando por uma história semelhante também, né? Porque aquilo que nos causou dor e a gente conseguiu cicatrizar a ferida, conseguiu crescer, ir além, né? Quando a gente está passando pela situação, muitas vezes a gente não consegue enxergar todo o propósito daquilo, toda. Eu não estou fazendo apologia de sofrimento, de dor, mas é fato que a gente passa. E aí, ao passar, quando a gente passa com Deus, né, é, Adilson, é diferente. É diferente porque, Deus te livra da situação? Não, Ele passa com a gente. sim. A gente vai ter momentos assim de dificuldade, momento que você pensa em desistir, mas é igual tá falando com relação à disciplina e crer em Deus, que você vai passar por aquele momento ali, né, nenhum sofrimento é para sempre, né? Uhum. Tudo tem prazo de validade. Tudo tem né? prazo de validade. E a gente precisa lembrar disso. Às vezes, né, a pessoa fica tentando achar o porquê, de quem é a culpa, eu não merecia, eu isso, eu aquilo, né? E fica, né, assim, sendo consumido por isso e não consegue ir além, não consegue ir além disso. Então, eu já aprendi na minha caminhada que os trechos que às vezes vêm aquelas tempestades, vem aquela dificuldade, tem prazo de validade. E é muito gratificante poder ter a real noção, a certeza de que eu não estou só, que Deus está comigo, que Ele me ajuda a passar por aquilo e que eu saio daquilo Fortalecida. muito mais agradecida a Deus e também assim podendo olhar o outro com outros olhos, Sim. né, com respeito, e também entendendo que eu não tenho a obrigação de carregar o outro, mas eu posso diminuir o meu passo para que o outro possa caminhar junto, porque carregar quem pode andar, né, Não é vantagem não nenhuma, é né? vantagem, pelo contrário, né? Exatamente, né? É por isso que assim, lá no projeto, né, a gente dá muita ênfase para as crianças, né, que está começando assim agora, para que elas não desistam, né, e que elas cresçam, assim, tornem um adulto é, com mais amor ao próximo, sabe, com mais respeito e pelo menos que eu tô vendo assim, a gente só vai ver os frutos daqui a um tempo, né? Mas nossa parte a gente tá fazendo lá e eu creio que assim, essas crianças que tá lá hoje, as pessoas, os refugiados, que eles vão levar esse momento que eles estão passando lá com a gente lá, pro resto da vida, sabe? E vai transformar a vida de várias pessoas, né? Onde eles passarem também. Eu acho que Deus trabalha assim na gente, sabe? Então,
a gente está fazendo nossa parte lá com fé, né? Passando esse amor, esse carinho, assim, passando as instruções de tudo, né? Do caráter, disciplina. E eu quero que eles, assim, na vida deles, eu acho que vai ter muito mais fruto também de passar essas pessoas que estão em volta, né? Que vai se multiplicando, Vai né? se multiplicando. Isso é bom, né? Porque vão continuar sendo expostos a algumas coisas, né? Mas aí eles vão conseguir ter ali estratégia É, para encontrar saídas, né? De sim, não ir pelo mau caminho. exatamente, né? E falando um pouco de jiu-jitsu, o jiu-jitsu, ele é isso, né? Ele é isso, ele é aquele momento de sufoco, ele é aquele momento de choro, ele é aquele momento que você se machuca, ele é aquele momento que você sofre, mas depois que passa, você agradece. Você cumprimenta seu amigo, obrigado por um bom treino, e você volta da outra vez melhor do que você foi a primeira vez, né? Uhum. Então é isso que as pessoas vai passando pelo dia a dia, né? Trazendo isso pro jiu-jitsu, ele é esse motivo de transformação. Uhum. Agora, Dilson, assim, e quando a pessoa ela chega e ela tá tão assim, ela precisa extravasar toda uma raiva, toda um ódio de situações que foi vivida e chega e está aprendendo, né? Como canalizar isso e até exteriorizar isso de uma forma que não prejudique, assim, não prejudique o outro, mas nessa situação ali, tá chegando e tal, às vezes é necessário tirar a parte, dar uma conversada. Sim, sim, outro ponto também muito bacana você tocou aí, né? Tem vários casos também lá que crianças chegam chorando lá em casa lá, que pais usa droga, pai está preso. E eles chegam lá assim, sem rumo, sem saber o que fazer, sabe? E aí tá vivendo com a avó, tava morando com o tio, e começa a fazer o jiu-jitsu lá com a gente lá tal, e a gente tem esse trabalho de leitura também, e conversar e falar da palavra tal. E com o tempo, eu percebi assim a transformação na família deles lá mesmo, entendeu? Ah, teve casos, tá, assim, que um garoto chegou lá chorando, né? Não sabia o que fazer, não tinha o que comer na casa dele, não tinha nada, tinha saído da escola. E aí o Caetano lá, tal, o pessoal, ele acolheu a criança toda. A gente vai na casa das pessoas, das famílias, né? E vê como tá a situação deles. E vários casos assim de pais que tá preso, né? Pais que usa droga. é, E aí a gente vai trabalhando no psicológico deles lá mesmo, né? Trazendo a família, um tio, um avô, tal, e vai conversando, né? E vai tentando melhorar um pouco daquela situação de vida deles lá também. Tem um caso de uma garota lá também que a mãe hoje em dia tá presa, né? A mãe e o pai. Mas é uma menina que ela perdeu. Ela ficou tetraplégica e não fala, porque ela sofreu uma agressão da mãe. Ela apanhou muito, muito. Mas a mãe. Mas acabou com a menina. Mas ela não fala. Era uma menina que andava tudo certinho e tal, beleza. Mas ela. E a mãe espancou tanto ela, tanto, 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 que ela perdeu, ela não fala, ela ficou tetraplégica e não consegue se comunicar direito, né? E aí uma outra família acolheu
essa criança, né? Nunca viu a criança na vida e acolheu essa criança, assim. Eu acho que isso que é o amor de Deus, sabe? É isso que... E cuida dessa criança, né? Os pais hoje em dia tá preso, né? E cuida dessa criança lá, né? E os irmãozinhos dela treinam lá junto com a gente também. Então a gente, assim, quando ficou sabendo desse caso também aí, né? Aí mobilizou uma pessoa lá na casa deles lá também, e precisava de alguma ajuda tal, nós ajudamos lá tal. E mas essa mulher assim, ela praticamente foi um anjo assim. Esse casal acolheu essa criança lá que sofreu esses abusos, essas brigas, todos esses maus tratos, né? E, e essa família lá, assim, acolheu essa criança e acolheu os irmãos dela, que tá treinando lá junto com a gente também. A garotinha que foi espancada, essa não pode sair de casa, né? Mas os outros dois lá estão, é, eles estão treinando lá com a gente, né? Eles estão, e de certa forma, assim, eles são uns meninos que estão crescendo agora e está crescendo com a mentalidade de, assim, amor ao próximo, né? A gente, eu acho que a gente está fazendo um serviço neles, assim, de acolhimento e que está se refletindo na família deles, né? Esse foi um caso muito emblemático, assim, muito forte que aconteceu lá no projeto lá, né? É lamentável, né? É, E eles estão quebrando o ciclo da violência. As crianças estão tendo a possibilidade de romper o ciclo sim, da violência, e que Deus, né? eu falo para você outra coisa, tem crianças lá dentro também que servem de exemplo para os pais, né? Umas crianças que estavam lá treinando com a gente, eles saíram de lá, mas faz um tempinho, mas do tempo que eles ficaram lá, os pais vieram, né, até a gente lá e perguntou, né, nossa, meu filho tá outra coisa, né, meu filho tá, ele tá adorando aqui, quando ele mudou, assim, completamente, né, chega parente na casa deles lá, assim, né? Aí eles vão cumprimentar lá, assim. Aí, tipo, a gente tem um cumprimento, né? Que a gente faz lá quando entra no tatame, né? A gente pede permissão e entra, né? No tatame e tal. E, e aí essas crianças pegou esses hábitos das pessoas que vêm de fora, às vezes os parentes, tudo lá. E chega, vai cumprimentar assim o tio, o avô tal, lá, ele levanta, aí abaixa a cabeça e cumprimenta, entendeu? Isso aí é uma coisa que eles aprenderam lá dentro lá e passa para a família também. E não foi só um, não, foi várias pessoas, né? E chega os pais lá e vai falar assim, poxa, nossa, meu filho tá outra coisa, tá se dedicando mais ao estudo, tá mais, tá mais respeitoso, tá mais feliz, né? Então, não sei como que é o dia a dia, né? Mas que melhorou a vida deles assim, significativamente melhorou. Bom, né? Testemunho muito lindo, né? E esse trabalho também junta com um alimento espiritual, né? Sim, O ensinamento da palavra, a oração. sim, Então, é uma oportunidade para as crianças também entenderem, conhecerem esse Deus Pai, né? sim. Esse Deus que é presente. Então, essa transformação que eu acho que vale a pena, sabe? Que motiva a gente de continuar, ficar e se dedicar a isso, né? Eu acho que Deus pediu isso para mim, né? Pediu para fazer. Quer dizer, eu pedi para Ele, né? Na verdade, né? Eu acho que Deus está me dando graça para poder fazer isso para as crianças lá, para as pessoas. E
Os frutos vão vir, né? Não sei como vai ser, né? Já estão vindo, né? Já estão vindo. Adilson, como é que é essa questão da faixa, né? Da troca de faixa? Quantas faixas? É por cores? É por a faixinha, né? Que coloca? Como é que é? Sim, vamos lá. Interessante, né? Teve um pessoal japonês que chegou lá, refugiado também, né? Oriental, né? Aí eles treinavam lá no país deles lá, e aí o senhor falou, normalmente quando você entra, você pega a faixa branca, né? Pra treinar. Aí o senhor lá falou assim, o senhor não pode dar a faixa preta pro meu filho, não? Porque a faixa branca, ela suja muito. Ela suja muito, né? Então, lá fora, assim, eles não têm esse negócio de troca de faixa, né? Eles não têm a troca de faixa. Eles têm, aí eles dão uma faixa. Você pega a faixa branca, então, aí você vai treinando treina durante um bom tempo, aí você pega a faixa preta, né? Pega a faixa preta. E porque as cores das faixas vieram por causa que a faixa branca ela vinha encardindo e tal, e aí passava por várias cores, né? Mas que a faixa preta significa que você está num grau mais elevado, né? E na troca de faixa das crianças lá, quando a criança começa lá com 8 anos de idade, uns 2 anos de treino, lá para os 10 anos, pega uma faixa amarela, pelo menos a gente dá a faixa amarela para eles, né? E quando chega nos 14 anos, dá uma faixa verde, né? Daí a graduação do jiu-jitsu começa assim, né? A pessoa, o adolescente chegou lá para treinar, pega a faixa branca, né? Aí 16 anos pega a faixa azul, aí depois a roxa, depois de mais 2 anos, 2, 3 anos na faixa roxa, mais uns 2, 3 anos também na faixa marrom, e mais uns 2, 3 anos também entra na preta, né? Mas se você começar cedo, muito melhor, né? Agora, se você começar um pouco atrasado, aí vai demorar mais um pouquinho, mas a troca de faixa, ela vem com tempo, né? Com disciplina, chegando cedo, né? Você chegando, pegando todos os golpes, você treinando, sem faltar respeito, tudo isso conta, né? Eu costumo falar também assim que a faixa preta, ela eu acho que é o início, sabe? Eu tô aprendendo muita coisa ainda. Eu não sei nada, né? Tô aprendendo bastante coisa ainda, né? E é interessante, assim, a faixa preta, ela é um caráter também, né? Um caráter. A faixa nada mais é do que você amarrar kimono, né? Só para amarrar kimono. Mas a graduação, ela vai te dizer como está seu nível, né, de evolução no jiu-jitsu, né? Então, você vai caminhando, né? Você vai escalonando até chegar ao seu nível de poder pegar uma faixa, né, que você está graduado, né, que você está experiente, que você é uma boa pessoa, tem um bom caráter, né? E não adianta você também pegar a faixa e ser um cara, um cara arrogante, né? E ninguém gosta de você. Isso eu acho que pra mim não é faixa preta, não. Então, a faixa, né, para as crianças e para os adolescentes, é um motivo, assim, de ver o grau de evolução e o tanto de frequência que eles estão tendo também. E evoluindo no tatame, né? No jiu-jitsu. Isso que é legal da graduação, né? Muito bem. E, Adilson, eu estou aqui olhando o teu kimono, ele tem algum significado, esses símbolos, eu não sei qual é o nome que se fala, se é do grupo, se é porque eu sei que tem
Como é que acontece essa interação com outros grupos de jiu-jitsu? Sim, outras equipes de jiu-jitsu. Esse kimono aqui, na verdade, eu personalizei ele, né? Tá. Aí eu coloquei Então pode personalizar, colocar assim, a identidade da pessoa, né? Pode. Do jeito. Então, esse aqui eu personalizei ele, né? Uhum. Mas eu faço parte da equipe também da SP Fight, né? Quero agradecer também ao meu mestre lá também, o Sensei Júlio, o Júlio Cheiro, né? Agradecer o pessoal aí. Qualquer né? dia eu vou lá fazer uma aula experimental, pode? Por favor. Então eu vou marcar, vou lá. vou lá aprender. Eu agradeço ao pessoal lá do Projeto Social, do Caetano, do André, do Lúcio, da Bia, todos o pessoal lá que fortalece mais nosso time também, na minha equipe lá, SP Fight, tá? Fique em Santo Amaro, espero vocês lá, pode chegar lá. E eu não vi com o kimono deles aqui, porque assim, é um kimono personalizado também, né? Cada academia que você vai, normalmente o pessoal tem os pets, né? Seria da academia que você tem que frequentar. E do projeto lá é tudo muito recente. Porque nós acabamos de sair de um lugar, voltamos para o outro e ficou a nova equipe lá, chama Origens. Então, assim, tem só o logo no papel, né? Não tem nada definido ainda, né? Tá certo. Aí eu creio que futuramente, assim, a gente vai fazer alguns pets, algumas coisas, kimono personalizado, assim, para dizer que é da equipe, né? Mas as equipes em geral, assim, normalmente já colocam, assim, a sua marca, né? O logotipo lá, para poder se identificar de cada academia e de onde que participa, né? Sim, né? E aí as academias, elas acabam tendo uma interação para competição, torneio? Sim, tem os campeonatos de jiu-jitsu, né? E aí o pessoal se inscreve tudo e as academias escrevem seus números de alunos lá, tal. Tem pessoas que vai treinar que são competidores, outros faz só para fazer mesmo, só para saúde e tal. Eu tô numa fase de ajudar as pessoas, né? Se alguém precisa de ir para um campeonato, alguma coisa, aperfeiçoar seu jiu-jitsu, então eu tô nessa fase de poder ajudar, né? Eu tô precisando de uma força aqui e tal, eu preciso pegar um golpe e tal, e aí pode contar comigo, aí eu vou lá, a gente passa alguma coisa específica ou alguma dúvida, né? Ou, às vezes até o faixa preta mesmo também, que precisa de uma pessoa para poder treinar, né? Aperfeiçoar mais também as suas habilidades e tal. Aí eu também eu ajudo nesse ponto, né? Até porque para a pessoa continuar ali e se preparar, ela não pode treinar com qualquer pessoa, né? Não pode ser com iniciante, tem que ser um de igual para igual, né? Porque senão como é que vai ser no campeonato? Então, tem iniciante que eles tem alguns pessoal que se destaca. Que se destaca, né? Então, às vezes tem aquele iniciante lá assim, que o cara ele é tão bom no que faz, né? Ele pegou, ele tem mais aquela capacidade de poder pegar o golpe e tal, é mais flexível. Então, às vezes é bom você treinar com aquele iniciante, um faixa azul, né? Às vezes um branco também que está um pouco mais, que treinou um período, parou, depois voltou e tal, mas às vezes aquele cara duro, né? Que você pode aprender alguma coisa com ele, né? Também tem uns treinos específicos só de graduado. Às vezes os treinos só de preta ou só de marrom e preta, né? Que a gente não passa muita coisa assim de aquecimento, nada, mais golpe e vamos pro rolo, né? Pro treinamento mesmo, né? Pra luta, né? Aí... Muito bem, puxa, que interessante, né?
E vamos formar um grupo aqui de mulheres, Oh, por favor. aqui na igreja, um grupo de mulheres para treinar jiu-jitsu, né? Acho que Bora. vai ser uma bênção, né? Vai ser legal aqui. Acho que a mulherada vai se animar para a gente estar fazendo isso. A igreja aqui não, sei lá, não tem interesse de colocar um tatame lá no fundo, Opa, vamos! né? Vamos, tô falando sério. Vamos ver isso daí para estar fazendo aqui, né? E de repente ser aí também uma porta para abençoar a comunidade aqui Sim. e as pessoas, né? Aqui na igreja, quer ver? Eu comecei, não sei se eu sou o primeiro que comecei, né? Se eu tinha algum outro, Você não sabe lembro. que lá na Praça da Árvore, quando a igreja ainda era lá na Praça da Árvore, a gente teve um tempo com um pastor que ele ficou com a gente por um tempo, eu não vou saber te precisar agora por quanto tempo. E ele começou alguma, assim, com criança ali, alguma coisa com jiu-jitsu, né? Mas isso tem muitos anos, né? Ah, sim. Então, aí, quando eu comecei aqui, não lembro se tinha outra pessoa que fazia. Aí depois veio o Lucas, né? Veio o Raul. Aí depois eu fui o Raul, um tempo atrás, ele passou mal, ficou internado, tudo. E aí eu acabei indo lá na igreja do pastor André. Uhum. Aí, Lá em Osasco. lá em Osasco, aí eu treinei junto com os meninos lá também, né? Sábado de manhã. Então, eu acho que agora aqui na igreja deve ter muito mais gente que faz Sim. jiu-jitsu, né? O Lucas, faixa preta também, ele pegou a faixa preta acho que uns 2 anos aí. Treinei com ele também, né? Muito bom. O Serginho, né? O Serginho, ele também faz jiu-jitsu. Que eu lembro daqui da igreja, assim, pode ser que tenha mais pessoas, mas é o Lucas e você. Então, aí tinha um outro menino também, esqueci o nome dele. É um menino moreninho, acabei esquecendo o nome dele. Daqui da igreja também. Ele faz tempo que não. O Andy, não tô lembrado. E aí o Lucas, o Serginho e tal. O Lucas também, o filho do pastor Geraldo. Eu treinei com ele também na academia lá do Lucas, lá também. Do Lucas, da faixa preta aqui, né? Amigo nosso também. Aí nesse dia aí. A Angélica e o Lineker. Isso também, também. Angélica e Lineker. O Lineker também, um abraço para ele lá também. Ele treinou lá com a gente no projeto lá também. Acho que a Angélica eu acho que não teve oportunidade ainda. O filho do pastor Lucas Cicarelli, acho que é. Então ele treinou lá com a gente lá e eu infelizmente eu quebrei o braço dele. Ai, ossos do ofício, né? Acontece, né? Aí eu perguntei pro pastor, eu falei, o pastor chegou e falou assim, mas você quebrou o braço do meu filho, meu. Ai, ossos do ofício. Mas você também trabalha com sistema de segurança, né? Sim. Trabalha com sistema de segurança, com câmera de segurança, alarme, né? CFTV. E eu trabalho, fiz serviço aqui na igreja também, né? Faço serviço muito na região aqui da Santo Amaro. E é legal, assim, que eu faço serviço fora do estado também. E amanhã eu tô indo para Bahia fazer serviço lá. Olha só! Ampliando fronteiras, que coisa boa. Até vai para depois nos caracteres vai aparecer aí teu contato, tudo, né? O pessoal que quiser aí contactar o Adilson, né? Vai ter como. Adilson, assim, o que você gostaria de deixar aqui de mensagem, né? Para quem pôde nos acompanhar até agora, o que você gostaria de colocar? Tá. Eu quero agradecer a vocês aqui, né, a oportunidade que vocês me deram. E a mensagem que eu deixo é assim, faça uma arte marcial, faça um treinamento, sabe? Você tem que treinar.
Toda pessoa tem que treinar, sabe? Não importa a sua idade, não importa, cria um tempo para você. Eu treino 5:30 da manhã. 5:30, eu acordo 4:30, 5 horas. Já me preparo 5:30 e treino até às 7 horas. Então, assim, todos vocês aqui, se tiver essa oportunidade, treine, vai treinar. Cria um hábito de poder fazer alguma coisa, entendeu? Porque não é só uma defesa pessoal. Isso é você levar as dificuldades que você tem no tatame para a vida, entendeu? Crie esse hábito, treine, não importa a sua idade, treine, vai treinar, comece a fazer. Você não vai ter a mesma força, a mesma consistência que uma pessoa jovem, mas que você comece a fazer uma arte marcial, faça, sabe, que você vai conseguir sair de situações que você pensava que você não ia conseguir, tá? Então, assim, que eu peço para as pessoas, né? Incentive também seus filhos. Se você não pode, incentive seus filhos, incentive seu marido, incentive a sua esposa, mas faça algum exercício, faça alguma para você melhorar não só a sua saúde, mas mentalmente também. O exercício físico, as artes marciais, tudo, ela beneficia a mente. Sim. Né? Foco, atenção, né? Então tudo isso ajuda, porque a gente também, ao fazer um exercício, ao cuidar da saúde, ter essa noção corporal, isso também ajuda a elevar aí níveis, né? Enfim, melhora o humor. Então, tudo isso é muito importante, é muito bom. E beba água. Aguinha. A gente tem que beber sempre, né? Tem que beber, porque isso faz muito bem, né? Muito bem. E tem gente que, né? Desaprendeu a beber água, precisa aprender novamente. Adilson, quero te agradecer. Muito obrigada pela tua generosidade. Amém. De ter vindo aqui compartilhar com a gente a tua história, né? Que Deus continue te usando. Amém. Por onde você for, né? Você ser esse canal de bênção, ser a extensão do abraço de Deus para pessoas que precisam. Que Deus continue usando a tua vida, continue abençoando a tua família querida. Vocês são muito amados por nós e é um orgulho, né, poder ter pessoas assim como vocês, comprometidas com o Evangelho, comprometidas com o Senhor e juntos aqui na caminhada, né? Obrigada aí pela tua generosidade, viu? Amém. E você que esteve conosco até agora, curtiu, comentou, compartilhou, foi lá, fez tudo isso? Então venha fazer parte dessa rede, tá certo? Seja um canal de bênção também na vida de alguém. Quem sabe esse programa hoje não foi um abraço de Deus para você. Eu não te conheço, não sei toda a história, não, mas Deus sabe. E Deus usa situações, usa pessoas, Deus não desperdiça nada, né, para nos alcançar, para nos ajudar, mesmo que seja em meio a lutas, a sofrimentos, às dores. E eu sei que você é uma pessoa preciosa para Deus. Ele pode transformar, ele pode usar situações, porque ele sim, né? Ele nos conhece tão intimamente, tão profundamente, e ele nos ajuda em tudo. E você é precioso, é preciosa para o Senhor. Não se esqueça disso. Por mais que às vezes o mundo possa te dizer ou te fazer sentir que você não vale nada, você é precioso, você é preciosa. Então, se achegue a Deus, né? Ore com o seu coração sincero. Simone, mas eu não sei rezar, não precisa decorar nada, não precisa. Uma oração, abrir no teu coração e falando assim, Deus, olha, né? Eu não sei nem me expressar, mas eu sei que o Senhor me conhece, me ajuda a sair dessa, me ajuda a encontrar
o Senhor, né? Me encontrar contigo para ter discernimento, para me ajudar nas minhas escolhas, para que eu não continue errando, para que eu não continue numa situação que não está me levando a lugar nenhum, mas eu quero me encontrar contigo. E Deus vai ouvir, se essa oração for assim sincera no seu coração, Deus vai ouvir. E se você precisar, conte com a gente, né? Entre em contato, aí mande uma mensagem para o nosso podcast Aprendendo com Elas, e que a cada momento você possa estar aqui aprendendo com elas, sempre um conteúdo novo para você, tá bom? Deus te abençoe.